Pilotar um carro de corrida exige muita habilidade e coragem. Para ser um piloto de sucesso, para estar entre os poucos homens de cada geração a vencer as grandes corridas, é necessária uma qualidade especial, o talento nato. O tipo certo é difícil definir, mas requer um talento nato. Se eu não acreditasse que poderia vencer, teria me retirado. Toda a minha filosofia é que tenho que ir em frente, tentar e vencer, porque eu sou um corredor e quero correr. A não ser vencer, não vejo outra justificativa para você estar ali. No automobilismo, tenho a certeza de que nenhum dos pilotos abre caminho e diz, por favor, você primeiro. Não é assim que se vence corridas. Essa história de se falar em ser um bom perdedor, o que é que significa isso? O bom perdedor é aquele que não teve outra alternativa. Antes de tudo, acho que há pelo menos uma coisa em comum entre os pilotos. Algo que tem a ver com aquela coisa essencial que é a necessidade de vencer. Hoje em dia, a recompensa pela vitória é fantástica. Os pilotos mais destacados da Fórmula 1 ganham entre 4 e até 20 milhões de dólares. A fama e a riqueza são estímulos poderosos, por isso, há muitos jovens ávidos para ver se têm esse talento nato para vencer. Para alguns, a longa caminhada para o topo começa com uma escola de pilotagem. Meu nome é Youssef Haik e nasci em Sydney, na Austrália. Tenho 24 anos de idade e sou corretor de imóveis. Tive uma pequena experiência com karts, mas não fui além disso. Meu nome é Paul Doran e sou hoteleiro aqui em Jersey. Tenho 36 anos de idade e ainda sou jovem. Mas não sou um piloto de Fórmula 1, não. E meu nome é Si Young Cho, da Coreia. Bem, você nunca participou de uma corrida? Participou, Si Young? Não. Não? Pois agora vai, se é que não mudou de ideia. Vou começar dizendo o seguinte. Se daqui uma semana algum de vocês não pretender se considerar um piloto de corrida, pode arrumar suas coisas e voltar para casa. A primeira coisa com a qual se tem de acostumar é com o próprio carro, que é bem diferente de um carro comum. Ele fica assustadoramente próximo do chão. Seus controles respondem ao mais leve toque. E, é claro, está explodindo de potência. Os alunos têm uma semana para se acostumar com ele. Depois disso, estarão competindo um com o outro e fazendo curvas a mais de 110 km por hora. Uma vez que se acostumaram a dirigir o carro, podem achar que gostariam de modificá-lo um pouco. Se tiverem algum problema, é bom nos comunicarem. Está certo? O velho ditado diz que você dirige um carro através do fundilho das calças, e eu acho que isso é a pura verdade. Você realmente sente muito melhor um carro quando está dentro dele e se torna parte dele. Se você está dentro de um carro e ele se ajusta perfeitamente a você, é como calçar um sapato confortável. Mantenham o braço relaxado, flexionado no meio. Segurem o câmbio com a palma da mão e empurrem o pulso. E se não conseguirem engatar a marcha, devem tentar novamente. Muito bem. Toda vez que puserem o carro em movimento, comecem tudo outra vez. Vá para o ponto morto. Verifique o motor. Engate uma terceira e tire o pé da embreagem. Você não espere entrar em um carro estranho e ficar logo à vontade. Provavelmente não pode pretender dirigir com toda a velocidade ou no limite total de sua própria capacidade. The total limit of your ability. Hey, that's clear. Yeah. Red. Mesmo um provável campeão deve começar do princípio. Na primeira aula, estes alunos raramente vão além da terceira marcha. Depois de uma semana, serão testados em uma corrida de 10 voltas. E aqueles que a completarem vão obter a tão cobiçada licença de piloto. É fácil identificar aqueles que têm o talento nato. Eles entram no carro e imediatamente estão à vontade, andando rápido. Eles são muito raros. Estou pensando naquelas pessoas do tipo de Jim Clark, Jack Stewart, e também Ayrton Senna e Alain Prost, mas estes são exceções.
Mais comuns são os pilotos tipo Mansell, Berger, Stirling Moss, Nick Lauda e James Hunt. Eles têm de se esforçar muito para pilotar. Não são talentos natos. E, através de muito trabalho e dedicação, podem ter tanto sucesso quanto os seus colegas talentosos. Mas, para isso, é necessário um enorme esforço. Na verdade, eu jamais soube se nasci piloto ou me fiz piloto. Acho que não sou assim um piloto nato como Jimmy Clark, mas certamente acho que nasci mais piloto do que o Graham Hill. Acho que Graham tornou-se o que foi através de muito esforço, coragem, audácia, ou o que você queira chamar, e acho que essa mesma coisa foi o que aconteceu com Nigel Mansell, por exemplo. Creio que certamente nasci com uma quantidade de instinto, pois eu me integro com o carro, sinto empatia por ele. Muitas pessoas dizem coisas do tipo, este cara nasceu com o volante nas mãos, etc. Mas eu nunca vi isso. Nunca vi um bebê nascer com o volante nas mãos. Isso não acontece. Você trabalha para isso. Por quê? Você trabalha para isso porque tem aquele desejo, você quer vencer. Até certo ponto somos todos iguais, mas as diferenças existem. Pode-se dizer que são os décimos de segundo que diferenciam um piloto do outro. Para você ser um piloto de destaque, deve compreender que pode fazer algo mais que os outros. Vamos alinhar todos vocês atrás de um instrutor em um carro de passeio. E ele vai liderar vocês em, digamos, 4 ou 5 voltas. E vocês vão ficar bem atrás dele. E assim conhecerão o circuito. And that way you'll learn the circuit. Antes de tudo, você está controlando o carro. E antes de tudo, está tentando conseguir a melhor posição e tirar o máximo do carro e deixá-lo no ponto exato para realizar toda a volta na maior velocidade que você puder alcançar. Este é o jogo. Ser o mais rápido possível. Nunca abuse de um carro ou subestime, ou faça qualquer coisa do gênero, pois isso não se faz. Se vamos para uma curva fechada, nós o convencemos a ir também para a curva. Bem, é verdade que muitas vezes a gente vai além do que pretende, e isso faz com que o carro tenha alguma reação. Mas, em princípio, não estamos diretamente sacudindo, não estamos tratando bruscamente. Nunca devemos, digamos assim, fazê-lo pular. É como lidar com um animal, quer dizer... Não devemos querer fazê-lo pular, não é esta a ideia. A questão toda é que é tudo decisão nossa e que deve ser um fluxo natural no qual estamos envolvidos. E também o carro, lógico. Em geral, a gente freia. Sempre me ensinaram que a gente deve frear quando vai direto para uma curva fechada, depois acelerar e então ir embora. Além de tudo, esta é a maneira mais simples e melhor de se fazer a curva. Mas se formos capazes de usar o freio, de posicionar o carro, e então podemos chegar na curva e realmente virar e frear ao mesmo tempo. Um grande piloto nato foi Jim Clark. Ele foi 2 vezes campeão mundial de Fórmula 1 na década de 60. Não importa o carro que estivesse dirigindo, um monoposto de corrida ou um carro de turismo, ele estava sempre no máximo da velocidade. Poucos pilotos já puderam igualar sua precisão nas curvas em alta velocidade. O verdadeiro teste de talento de um piloto é sua tenacidade, sua capacidade de dirigir no limite máximo durante toda uma corrida. Jack Stewart era assim, e venceu 3 campeonatos mundiais. Ele foi descoberto por Ken, dono da equipe Tyrrell. Sua habilidade para enfrentar um circuito com alta velocidade constante era absolutamente excepcional. Eu o vi várias ocasiões fazer 5 voltas consecutivas em corridas ou em testes exatamente no mesmo tempo. E esse não é um talento fácil de se achar. Bem, vamos descer essa parte cheia de árvores, este funil que parece que vai desembocar na floresta, e devemos estar na 4ª marcha. Realmente muito, muito rápido. Aqui a gente se sente atravessando o que é, na verdade, uma picada em uma área cheia de árvores. Agora, será possível imaginar descer aqui a 175 milhas por hora
com o carro já fora do chão? Isso força a suspensão, o chassi realmente sai do lugar e você sobe aqui com tanta força G que não consegue tirar o pé do acelerador e colocá-lo no freio. Você está se aproximando de uma curva fechada. Se olhar para frente, você vai ver um pinheiro bem alto. Coloque o carro na direção dele. Uma vez direcionado, você vai diretamente para o centro da curva fechada. E aqui está você, no meio dessa curva. É uma curva de segunda marcha e você está acelerando ao entrar na curva. Agora, está saindo dela. O carro se eleva no bowl, você sai cedo demais e o carro vai voar direto para a barreira. O sujeito que se considera um bom piloto é um perigo para si mesmo e para todo mundo que está perto dele. Estamos todos aqui para aprender. Pode muito bem haver alguém aqui que pareça estar seguro fazendo uma curva, digamos, umas 60 milhas por hora, e outro que a 40 milhas por hora. Dê a impressão de estar prestes a sofrer um acidente. Looks like an accident waiting to happen. Seja qual for a habilidade do piloto, risco de vida faz parte do jogo. O talento nato jamais é tão necessário quanto diante da morte ou de um acidente. A primeira coisa que você realmente necessita é uma grande confiança em si mesmo. Isso é essencial porque se um piloto fica ferido ou morre, ou algo assim, você tem de saber que isso não teria acontecido com você. É bom você confiar bastante no carro. Eu, infelizmente, tive na minha carreira 7 falhas de freio, 8 volantes que se soltaram, 2 barras de direção quebradas, e isto realmente prejudica muito aquele sentimento de confiança que se tem de ter num carro. Eu passei por quebra de eixo, quebra de suspensão, e é claro que isso diminui a confiança da gente. Uma batida pode afetar mais que o corpo. Em 1962, Stirling Moss estava dirigindo uma Lotus na pista de Goodwood, na Inglaterra, e inexplicavelmente bateu na barreira externa de uma curva. Ele ficou muito machucado e só depois de um mês conseguiu recuperar inteiramente sua consciência. E demorou muito mais tempo para ter condições de voltar a pilotar. Nesta ocasião, percebeu que algo dentro dele havia mudado. Tudo aquilo que já estava incorporado em mim desapareceu. E, por causa disso, ficou muito pouca coisa para ser levada adiante em um tipo de vida que era tão importante para mim, tão absorvente. Significava, enfim, que eu não poderia mais levá-la adiante. Atualmente, é muito mais seguro do que antes, quando se dirigia em circuitos com postes telegráficos, faros de palha e todo tipo de obstáculos em volta do circuito. Não se podia permitir sofrer um acidente. Ao mesmo tempo, o carro em si melhorou em termos de construção, do ponto de vista da proteção contra impactos, da resistência ao fogo, da segurança, dos tanques de gasolina. Tudo isso hoje em dia torna os carros muito seguros. É verdade, os padrões de segurança estão bem melhores, os carros são muito mais resistentes e melhores. E os circuitos também mudaram seus trajetos. Tudo isso ajuda no caso de uma falha na suspensão ou algo assim. Mas o que eu gostaria de dizer é que ultimamente tem havido uma série de acidentes em que eu poderia dizer, em uma só palavra, que Deus tem tomado conta dessas pessoas. Porque muita gente tem escapado de acidentes tão sérios, coisas de que na realidade não teriam como escapar. Mas essa é uma realidade brutal do esporte. Às vezes, os pilotos não escapam de suas batidas, embora se faça tudo para salvá-los. Você tem de achar que alguma coisa justifique esse risco.
E eu acho que a satisfação que eu sinto em vencer justifica o risco. Quando eu tirei o pé do acelerador, hein? Para colocar no freio, aí teve uma espécie de pif. Fui direto em frente, então. Depois de 2 voltas no circuito, um cara perdeu o freio e não fez nada. Deslizou e veio parar perto de mim. E ele ficou ali a corrida toda. Essa é uma mensagem bastante clara. É uma falha. Isso é indesculpável. Significa que não se está pensando nas coisas fundamentais. Agora estamos com os carros avariados. Veja o fundo dos carros arrastando no chão. Quer dizer, isso faz perder tempo, muito tempo. Temos que tirar você do carro apenas para conversar com você, porque você não está dirigindo direito. Você percebeu o que está acontecendo fora dali? Sabe, fora da trilha a pista está escorregadia. Vocês não estão disputando um com o outro, certo? Estamos treinando. Estamos dando voltas. Isso é para vocês aprenderem como dirigir com segurança no circuito. Se começarem a disputar novamente um com o outro, vou interromper a instrução. Vou tirá-los dos carros e encerrar o treino. Uma superfície escorregadia é um problema para todos, mas uma oportunidade para alguns poucos pilotos brilhantes. Gosto muito de correr na chuva. É claro que, por um lado, é perigoso, pois a gente fica um pouco inseguro quando dirige na chuva, mas, por outro lado, é divertido, porque a gente pode pôr em ação todo o nosso talento para dirigir, uma vez que tudo é reação, reflexo, e isso é ótimo. Se você tem 2 ou 3 carros na sua frente e está a apenas 2 ou 3 metros atrás deles, você não vê nada, só escuta o barulho. Você não enxerga sequer o seu carro. Não enxerga a pista, não enxerga a curva, e aí você ouve se o carro que está à sua frente frear, e assim você fica sabendo que uma curva está chegando, e faz o mesmo. Isso às vezes é muito difícil de fazer. Eu era conhecido por gostar de pista molhada, e por isso tentei tirar proveito daquilo, e assim, se as pessoas dissessem, Deus, que chuva, o Moz vai gostar disso, isso imediatamente vai me dar pelo menos meio segundo de vantagem. Tem de me dar. Ele era bárbaro na curva e ainda posso me lembrar de estar vendo o carro, sabe? Vendo ele fazendo uma manobra errada, você pensaria, meu Deus, ele está passando por maus pedaços. E depois ele me disse que fez isso deliberadamente. Ele simplesmente largou como sempre fazia na primeira fila do grid e foi embora. Estava tudo bem com ele, não tinha um carro na frente dele espirrando água e deliberadamente fez o carro derrapar na pista, de forma que as pessoas que estavam atrás dele, como eu, pensavam, meu Deus, se o Stirling Moss está tendo tanta dificuldade assim, é melhor eu reduzir um pouco. Este era um de seus pequenos truques. É difícil para o espectador compreender o intenso esforço físico necessário para se dirigir um carro de corridas. Agora estamos fazendo cerca de 165 a 170 milhas por hora. Colocamos a quinta marcha e chegamos a 180, 185 milhas por hora. Agora pisamos forte no freio, passamos para a segunda marcha. 70 milhas por hora para esta curva à direita. Uma combinação de pneus bem largos e muita pressão aerodinâmica da aleta traseira e do venturi que fica sob o carro permite estes índices fenomenais de aderência. Na verdade, forças de curva em termos de força G são quase 3 vezes maiores que aquelas do melhor carro de corrida. Em um circuito muito sinuoso, você termina sentindo o seu corpo preso ao carro e vai sendo sacudido como um boneco de pano preso no fundo de uma caixa de sapatos. Sabe, com tudo vibrando em volta de você, e você vai tentando, e é claro, mantém suas pernas e braços em uma determinada posição, e isso é evidentemente fundamental. Mudar de marcha, claro, levar sua mão do volante para o câmbio e vice-versa. Se seu braço pesa 5 quilos, ou qualquer coisa assim, e até 3G, isso significa que seu braço vai pesar uns 16 quilos. Os
Pilotos atualmente estão pilotando verdadeiros mísseis, porque as velocidades das curvas e a força G lateral que os pilotos estão enfrentando são muito grandes. Não há nada contra a força G. Às vezes a gente pode pôr uma faixa embaixo do ombro para segurar o capacete e, nesse caso, a gente também não vai muito longe, pois o que acontece é que os músculos do pescoço, sabe, são muito fortes. E como você pode ver, o meu pescoço é bem musculoso. Eu nunca fiz nenhum tipo de exercício específico para o pescoço. O negócio é correr, sabe? Somente correr. E o que acontece é que, depois de algumas voltas, seus músculos não estão mais tão fortes o bastante e você vai largando o corpo. Sua cabeça vai se desligando e aí você está completamente destruído. Não consegue mais dirigir. Eu respeito muito o que um piloto de Grand Prix realiza no interior do seu carro. Embora possam ser um pouco desagradáveis enquanto pessoas quando estão fora do carro, são muito especiais quando estão dirigindo. Se você algum dia sentou-se em um carro de Grand Prix, sabe que ali quase não há espaço. Lá é quente, você não tem ar, principalmente se você corre no vácuo. Se recebe o ar quente do carro que está à sua frente, recebe o ar quente do seu radiador e se está calor lá fora. E além disso, você tem de fazer as coisas dentro do carro e fica muito, muito quente. Evidentemente, também é muito, muito desgastante para o coração. E pelos registros que eu tenho feito a respeito, sabemos que a frequência cardíaca média de um piloto em uma corrida internacional importante é de 180 batimentos por minuto. E com picos de até 220. E estes são tipos de frequências e picos que, se você é presente em um pronto-socorro, é encaminhado diretamente para a UTI. E realmente é muito, muito desgastante. Parte desse desgaste é físico e parte é também emocional. Muito bem, temos poucos minutos, mas em 5 minutos vamos pedir para vocês subirem nos carros. Por isso, vão ao banheiro, que está logo ali, porque eu sei que vocês devem estar agora muito nervosos. Vão agora e voltem aqui, que aí a gente vai colocar vocês nos carros. À medida em que se aproxima o dia da grande corrida, as pressões psicológicas vão aumentando. Você está no comando. Você está sempre trocando as marchas muito atrasado, sabe? Não está rodando depressa o bastante. Para mim, o dia mais tenso é a véspera do primeiro treino, porque eu estou sempre um pouquinho preocupado, sabe? Nunca sei como vai ser, se vou estar competitivo na corrida, como vai ser o desempenho do carro, todas essas coisas. Acho que penso um pouquinho demais na véspera dos treinos e por isso, quando começa o fim de semana da corrida, a pressão é quase a mesma. Não diminui ou aumenta antes do domingo. É praticamente a mesma. Para ter calma e sangue frio, pense apenas em Villeneuve. Isso mesmo. Pense apenas em Villeneuve. Eu penso em dirigir esse carro. Penso que essa é a resposta certa. Fui acusado de ser grosseiro, etc e tal, quando se aproxima a hora de correr. Como você deseja estar sozinho, acaba parecendo muito acessível. E muita gente diz, olha o cara lá, parece que ele precisa de companhia. Por isso as pessoas chegam perto e começam a tagarelar. Ai, eu detesto isso. Você precisa atingir um estado mental muito relaxado antes do início das corridas. Tem de ter a mente muito clara para ter uma concentração perfeita, pois precisa de 100% de concentração. Quando venho para o autódromo, quando venho para a pista, tento me concentrar, me acalmar. 3 ou 4 horas antes da corrida. Nesse período, fico realmente muito nervoso. Nesse período, fico realmente muito mais nervoso do que nos últimos 5 minutos. E 5 ou 10 minutos antes da corrida, quando já estou indo para a pista, fico muito calmo. Sim, pode liberar os carros. Obrigado. Muito bem, liguem os carros, por favor.
Now, some of you will just Agora, alguns de vocês vão ser tolos o bastante para pensar, bom, isso aqui foi divertido, vou fazer de novo. Some of you will be more Outros vão ser muito mais racionais e dizer, obrigado, mas isso aqui não é para mim, não. Daqui em diante, vou procurar algo melhor para fazer nas minhas tardes de sábado. Em qualquer época, há cerca de 4 ou 5 grandes pilotos. E os outros estão em pequenos grupos, em que um está quase no topo, outros gostariam de estar no topo, mas jamais estarão, e há ainda outros que apenas participam da corrida. É melhor que um piloto de corridas logo se acostume a perder e seja capaz de lidar com isso. Caso contrário, é melhor que pegue seu boné e vá embora, porque é isso que os pilotos enfrentam a maior parte do tempo, a derrota. Em toda a corrida há apenas um vencedor e muitos perdedores. Você sabe que não vai ganhar todas as vezes, mas o que faz você tentar de novo é se lembrar de como foi maravilhosa a última vez em que você subiu no pódio. Sim, você daria tudo para estar lá de novo. E se nunca subiu no pódio, está ansioso para estar lá. Rodrigo Marqueschi. Well done. Rodrigo Marqueschi, parabéns. Suba aqui, por favor, e receba o seu troféu. Parabéns, muito bem, parabéns. Rodrigo Marqueschi, o talento nato?